Meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Caminho Espírita. Eu sou Paulo Ramos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos da doutrina espírita. Hoje nós vamos falar sobre mediunidade, que está no Livro dos Médiuns. Aí está o nosso livro, o Livro dos Médiuns, publicado por Allan Kardec, tradução de José Herculano Pires, da editora LAC, uma das melhores traduções da codificação espírita. Kardec, no Livro dos Médiuns, no capítulo 1, pergunta o seguinte: existem espíritos? E no item 1 ele diz: a causa principal da dúvida sobre a existência dos espíritos é a ignorância de sua verdadeira natureza. Imaginam-se os espíritos como seres à parte na criação, sem nenhuma prova de sua necessidade. Muitas pessoas só conhecem os espíritos através de histórias fantasiosas que ouviram em criança, mais ou menos como as que conhecem história pelos romances. Já no capítulo 17 do Livro dos Médiuns, no item 220, segunda parte, diz Allan Kardec: esse dom de Deus, a mediunidade, não é concedido ao médium para o seu prazer e menos ainda para servir às suas ambições, mas para servir ao seu progresso e para dar a conhecer a verdade aos homens. Esse é o ponto essencial e objetivo essencial da mediunidade. O médium ele vai conhecer a vida espiritual como ela é, isso vai desenvolver os seus conhecimentos, vai lhe gerar progresso e vai dar a conhecer aos seus irmãos a verdade do mundo espiritual, como ele é. Vai trazer essas informações através dos espíritos superiores que se comunicarão com ele. Esse é o ponto essencial e o objetivo essencial da mediunidade. O médium progride e ele faz a caridade, levando a verdade a todos os homens, ou seja, a toda a humanidade. Ainda diz Kardec na Revista Espírita de janeiro de 1863, no estudo sobre os processos de Morzine, o seguinte: a mediunidade é o meio direto de observação que nos permite esta comparação. É um instrumento de laboratório pelo qual a ação do mundo invisível se traduz de maneira patente. E pela facilidade que nos dá de repetir as experiências, nos permite estudar o modo e as nuances dessa ação. Foi do estudo das observações que nasceu a ciência espírita. Kardec ele classifica o espiritismo como uma ciência. E José Herculano Pires, no livro Espírito e o Tempo, ele diz que é a última ciência que chegou até nós, a ciência espírita, nos revelando o mundo espiritual como ele é de verdade. E o médium é um instrumento de laboratório pela qual a ação do mundo invisível se mostra, se apresenta de maneira clara a todos nós. É pela mediunidade. Continuando na Revista Espírita de janeiro de 1863, ainda no estudo sobre os processos de Morzine, diz ainda Allan Kardec: mas é pela mediunidade efetiva, consciente e facultativa que se chegou a constatar a existência do mundo invisível e, pela diversidade das manifestações obtidas ou provocadas, que foi possível esclarecer a qualidade dos seres que o compõem e o papel que representam na natureza. Esse ponto é essencial, porque através dessas comunicações nós podemos ver o grau de moral desses espíritos. Se são espíritos superiores, se são espíritos bondosos, se são espíritos felizes, se são espíritos sem conhecimento, se são espíritos maldosos. Foi por essas repetições, por essas observações, é que foi possível estabelecer a qualidade desses espíritos e o papel que eles representam na natureza, se são espíritos enobrecidos ou se são espíritos sem nenhum conhecimento. Kardec ainda diz: o médium fez pelo mundo invisível o mesmo que o microscópio pelo mundo dos infinitamente pequenos.
Antes da descoberta, da invenção do microscópio, nós não conhecíamos bactérias, vírus, né? Nada disso. Mas com esse instrumento, o microscópio, nós conseguimos observar os infinitamente pequenos. E o médium, Kardec faz essa comparação. O médium fez pelo mundo invisível o mesmo que o microscópio, ou seja, o médium veio revelar os espíritos no mundo espiritual como eles são na sua realidade. E finalizando o nosso estudo, lá no Livro dos Médiuns, da Mediunidade dos Animais, capítulo 22, perguntam: o que é um médium? E quem nos traz a resposta, um pequeno trecho da resposta, é o espírito Erasto. Ele disse o seguinte: é o ser, indivíduo, que serve de intermediário aos espíritos para que estes possam comunicar-se facilmente com os homens, espíritos encarnados. Por conseguinte, sem médium, não há comunicações tangíveis, mentais, escritas, físicas, de qualquer espécie que seja. Espírito Erasto. Meus amigos, eu deixo aqui para vocês na descrição todos esses livros que nós apresentamos no nosso pequeno estudo aqui no canal Caminho Espírita. Desejo a todos muita paz.